Olá, meus alunos do segundo ano. Hoje temos mais uma lição dentro da nossa temática desse segundo bimestre. O nosso tema é tornar-se indivíduo. Tem até uma habilidade que nós vamos contemplar. É identificar as subjetividades como resultado de construção social. Nessa aula também temos uma competência da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A competência é conhecimento, aquele conhecimento historicamente construído. Agora, para ampliar o entendimento acerca da teoria do indivíduo, é importante reconhecer que cada indivíduo é único. Mais ou menos como aquela teoria do quadrado, né? A gente pode pegar uma lousa, desenhar vários quadrados de vários tamanhos, pintar um de uma cor, outro de outra, um vai ter as linhas mais espessas, outros mais finas, não importa. Existe uma coisa que é a essência do quadrado. Ele tem 4 ângulos retos e é composto de 4 linhas retas. Então isso é um quadrado. Ele pode ter tamanhos, cores diferentes, mas ele é um quadrado. A mesma coisa é a pessoa, o indivíduo. Uma vez que o indivíduo apresenta singularidades e particularidades que são incomunicáveis e intransferíveis. Entretanto, quando nos entendemos como únicos, né, na medida que nos relacionamos socialmente, percebemos que fazemos parte de uma unidade dentro de uma diversidade. Meio complicado, né? Nas relações sociais, nos identificamos ou nos distanciamos de pessoas e comportamentos e nos apropriamos de saberes, conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade de uma forma única. Ou seja, o desenvolvimento da subjetividade ocorre pelo intercâmbio contínuo entre eu e os outros, você e os outros. E é a partir desse entendimento que nós podemos considerar a nossa singularidade, aquilo que nos define como indivíduo. E dentro das condições sociais e materiais de cada pessoa, nos seus relacionamentos com os outros, com a natureza, com o mundo em geral, é que percebemos a realidade que dá sentido à manifestação da nossa singularidade. Gente, esse papo foi muito filosófico mesmo, né? Mas deixa eu aqui continuar nessa aula, e essa aula vai para uma pergunta. Qual o significado da palavra subjetividade? O Wikipedia nos dá uma ideia, ou seja, ele diz que a subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele se instala, ou melhor, como ele instala a sua opinião ao que é dito no seu mundo interno e como ele se relaciona com o mundo social, que é o mundo externo, né? O indivíduo, ele transita entre esses dois mundos, né? Para ajudar na aula, eu fui ver algumas palavras que podem ser um sinônimo de subjetividade. Por exemplo, parcialidade, emocionalidade, tendência, paixão, imaterialidade, abstração, impalpabilidade, incorporabilidade, intangibilidade. Ufa! Sei como eu consegui dizer essas palavras. Mas todas essas palavras tendem a nos dar uma ideia do que é a subjetividade, né? Por falar em palavras e termos, né? Na nossa aula também vem uma pergunta.
o que é hermenêutica e genealogia no contexto filosófico. Vamos começar com a origem da palavra hermenêutica. Essa origem está no deus grego da mitologia Hermes, que era o deus que interpretava os oráculos, né, dos outros deuses para os humanos. Então, a partir de Hermes, veio a palavra hermenêutica, né? Mas tem uma resposta assim mais sintetizada. Hermenêutica é uma palavra com origem grega e significa arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso. Segundo a filosofia, a hermenêutica aborda duas vertentes: a epistemologia, com a interpretação de texto, e a ontológica, que remete à interpretação da realidade. Na verdade, não é epistemologia, é epistemológica, né? Que eu deveria ter falado antes. Já a genealogia, né, que é aquele jeito de ver como procede uma geração, em filosofia, é um procedimento criado por Nietzsche para unir a história e a filosofia sem estabelecer uma relação de submissão entre as duas. E os filósofos que estão na nossa lição, que nós vamos aprender um pouquinho sobre eles, né? Nós vamos também, a partir de uma outra pergunta: quais são os principais temas abordados por Paul Ricoeur e Michel Foucault em suas reflexões, né? Então nós temos aqui uma resposta, né? Paul Ricoeur tem como seus principais temas abordados por suas reflexões a hermenêutica, filosofia, fenomenologia e o existencialismo. Escreveu livros, alguns deles sendo A Metáfora Viva e Tempo e Narrativa. Já o Michel Foucault abordou temas como loucura, sexualidade, disciplina, poder e punição. E entre as suas obras mais famosas temos Vigiar e Punir e História da Sexualidade. Então, nessa aula nós abordamos rapidamente, né, esses dois filósofos, o conceito de indivíduo e também o conceito de subjetividade. Vou colocar aí agora esse vídeo e a partir daí vocês vão fazer algumas pesquisas que vai ser passada na nossa lição. É isso. Obrigado.